XPCA11, o Fiagro da XP Asset. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 1º de setembro de 2025, aquele padrão XP sempre atrasado. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal, esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem um patrimônio líquido na casa de 437 milhões, iniciou as atividades em 2021, a cota patrimonial a R$ 9,60, 96 mil cotistas, a última distribuição do fundo 11 centavos, veremos adiante, e na data que eu gravo com vocês, o XPCA11 cota na B3 a R$ 7,87, fazendo um P sobre VP de 0,82%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,79%. A cotação chegou aos incríveis R$ 5,77 agora, em novembro de 2024, e desde então buscou uma pequena recuperação, chegando aos R$ 8,02 agora, aos R$ 7,87. Esta queda foi muito influenciada pelo cenário macroeconômico, muito puxada aí também pela alta da Selic e também da inflação no curto prazo bem estressada, além de notícias negativas em relação à carteira aqui do XPCA11, principalmente em relação às revendas do agro. A última distribuição do fundo ocorrerá agora no dia 12 de setembro de 2025, segue 11 centavos por cota, 1,39 no yield mensal, 13,06 no yield anual. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em XPCA11, teria hoje R$ 1.099,20, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta considerável recuperação aí no mercado secundário, a cota do XPCA11 não consegue superar a rentabilidade do CDI, dando no período 9,92%, enquanto o CDI retornou 25,29%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,33%. Então, ponto de atenção na rentabilidade aí do XPCA11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que ao final de julho o fundo se encontrava com patrimônio alocado em 74,9% em CRAs, 15,1% em cotas de FDIC e Fiagro e 1,1% em CRI Agro e 8,9% em Caixa. O mercado continua com aquela situação de sinais díspares. De um lado, a gestão observa bons devedores com excesso de oferta de financiamento, principalmente em operações bilaterais com bancos, e por outro lado, produtores e agroindustriais com restrição de acesso ao crédito, dado o elevado nível de aversão a risco por parte de alguns agentes financiadores. A gestão também segue acompanhando o desenvolvimento da colheita da cana-de-açúcar e também da safrinha do milho, que avançou e entregou bons resultados para a safra 24-25, sendo que para a cana-de-açúcar a expectativa, infelizmente, é de uma safra um pouco menor, de 590 milhões de toneladas frente ao 2024. Por outro lado, o milho teve um impacto muito positivo sobre o prisma da matéria-prima, entregando aí as maiores colheitas de todos os tempos. Em relação ao XPCA11, ela segue aqui com um resultado contábil de 10 centavos por cota, enquanto o resultado caixa foi de apenas 7 centavos por cota, ponto de atenção. Para a DRE do fundo, julho de 2025, 3.600.000 no regime de CRAS Caixa e também 5 milhões aqui no regime competência para os CRAS. Já nas receitas de LCA e renda fixa, R$ 414 mil, R$ 487 mil de despesas operacionais, 3.535 de regime caixa, 4.963 de regime competência, 5 milhões de rendimento distribuído, 11 centavos por cota. Nesta cotação no mercado secundário de R$ 7,99, faz um yield mensal de 1,38, anual de 17,83, o equivalente a um yield anualizado GRASUP de 20,98%. A maior exposição por alocação segue aqui usina de álcool e etanol, 21,4%, mas ele tem aqui também cooperativa, etanol de milho, revendas, que é o ponto de atenção com os pedidos de recuperação judicial e extrajudicial, além de insumos 5,1%. Na carteira, o XPCA11 se encontra distribuído com 74,9% em CRAS, 15,1% em cotas de FDIC, 8,9% em Caixa e 1,1% em CRIs. A maior exposição é aqui o estado do Mato Grosso, 28,5%, enquanto o estado de Minas Gerais tem 19,4% e o estado de São Paulo 9,1%, além do estado do Paraná se destacando aqui também com 17,1% da região de atuação no percentual de ativos aqui do XPCA11.
Na carteira CDI, ele tem 87,9%, dando a taxa média de aquisição de 4,57%, uma taxa média de marcação de 3,09%. Já na carteira IPCA, 12,1%, uma taxa de aquisição de 8,5%, uma taxa de marcação de 9,33%. Na tabela de sensibilidade, 20,8% é o deságio. Nesta cotação de R$ 7,60, faz um yield bruto de CDI mais 17,39% e o yield bruto de PCA mais 17,78%. Nas culturas do XPCA11, o destaque para a sojicultura brasileira, fechando o ciclo 24-25 com o encerramento da colheita, alcançando a produção de 169 milhões de toneladas, uma produção recorde nacional pautada aí pela recuperação da produtividade no campo. Já em relação ao contrato futuro de setembro 25 negociado na Bolsa de Chicago para a soja, apresentou uma desvalorização de 4,79 na comparação mensal e no Brasil a soja disponível em Sorriso obteve uma valorização de 7,56% no mês, segundo o indicador soja e meia. Já no Porto Paranaguá, lá no estado do Paraná, a soja na saca de 60 quilos finalizou a R$ 138. Já em relação ao milho, a cota alcançou 75,2% da área plantada no fechamento do mês. Com isso, a produção total do milho esperada para o ciclo atual está em 131 milhões de toneladas, um crescimento de 14,3% em relação à safra passada. No mercado interno, a oferta de cereal e dos consumidores, aguardando as maiores desvalorizações, levaram a uma maior pressão no mercado de milho e o indicador Exalco e Bolsa de Valores e Mercados e Futuros Bovespa apresentando uma queda de 5,19% em julho, finalizando a saca de 60 quilos a R$ 64. Já o açúcar e etanol, o Centro-Sul alcançou até a segunda quinzena de julho 306 milhões de toneladas, segundo os dados da Única. Em relação ao volume, um decréscimo de 8,57% frente ao volume de moagem registrado no mesmo período no ano anterior. A queda da moagem tem aí como impacto a queda da qualidade da cana, com o indicador ATR por tonelada reduzindo 4,77%. É consenso no mercado que a safra cana 25-26 do Centro-Sul não deve ultrapassar a marca de 600 milhões de toneladas. O contrato de outubro negociado em Nova York apresentou uma valorização de 0,93% em relação ao mês de julho e a saca do açúcar de 50 quilos finalizando a R$ 120 lá no mercado CP Exalc de São Paulo. Já o álcool hidratado finalizou o mês com a valorização de 0,12%, finalizando a R$ 2.756 o metro cúbico em Paulínia. Na carteira do XPCA11, ele segue com aquela situação de concentração no OPI Crédito Agrícola FIDIC, finalizando um montante aí de 39 milhões, 8,93% do patrimônio líquido do fundo, a uma operação indexada ao CDI mais 3,84%. Nas movimentações do mês, o XPCA11 alienou R$ 220 mil do CRA de risco da Itaueira e, em relação aos investimentos, o fundo adquiriu 1 milhão e 100 do CRI da Girassol, complementando a posição já presente aqui no fundo. Atenção, segue lá para os CRIs FIDIC Terra Magna Fiagro, que se encontra marcado, além do Ecoagro Mesa, tem aqui também o Fert FIDIC, o Agrogive FIDIC, todos eles marcados representando aproximadamente 6% do patrimônio líquido do fundo. E atenção aqui também para a AgroGalaxy, que tem 2,19% do patrimônio líquido do fundo, e da PESA AIZ, que, como já sabemos, tem uma situação de execução de garantia lá no WHGR11, formando aqui no XPCA11 1,88% do patrimônio líquido do fundo. Então, se somarmos todos aqui, é bem provável que temos aproximadamente 10% de todo o patrimônio líquido do fundo com algum sinal de alerta e até uma marcação de possível calote. Então, ponto de extrema atenção a estas situações aqui de comprometimento do patrimônio líquido do XPCA11 com estes calotes e com esses CRIs marcados na carteira. Perfeito, pessoal? De XPCA11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.